Pela ordem determinada em sorteio prévio, Padre Kelmon é quem vai fazer a pergunta agora. Eu solicito ao candidato que se dirija até o púlpito central e informe a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta, candidato. Ao presidente Bolsonaro. O candidato Bolsonaro pode se dirigir ao púlpito, por favor. 30 segundos para a pergunta. Presidente, o senhor enfrentou a pandemia com 500 milhões de doses de vacina e deu R$600 de auxílio emergencial para os brasileiros no Fica em Casa. A economia a gente vê depois. O Auxílio Brasil é agora permanente para o povo. O senhor pretende manter essa política no seu mandato, no segundo mandato? Prezado padre, vamos manter sim, com responsabilidade fiscal. Nós fomos um governo que atendemos aos mais humildes, aos mais pobres. No tempo do Lula, o Bolsa Família era em média R$190. E quem conseguisse um emprego perdia o Bolsa Família. No nosso governo nós botamos R$600. Hoje em dia são 20 milhões de famílias que recebem Auxílio Brasil. E essas famílias podem arranjar emprego, o seu chefe, que não vai perder 20 milhões de famílias. E entre essas, 80%, ou seja, quase 16 milhões, são mulheres que estão à frente recebendo o Auxílio Brasil de R$600. Essa a política da esquerda, a política do PT, que governou esse país por 13, 14 anos, nós não podemos nos enganar, porque são mais do mesmo, né? Mentem o tempo todo, enganam as pessoas, vêm até você na televisão para fazer, para te encher de elogios, mas na verdade uma esquerda que já contaminou toda a América Latina. Nós sabemos qual é o plano da esquerda. Nós sabemos que a esquerda quer calar a voz dos padres, quer calar a voz da igreja, uma esquerda que segue a Agenda 2030, uma esquerda que denigre aqueles que querem fazer o bem. Então nós já estamos procurando cada vez mais colocar isso como informação para que as pessoas tenham consciência que nessa eleição precisa escolher homens de direita. Tempo, seu candidato, seu tempo. Tréplica do candidato Bolsonaro. O que está em jogo, padre Kelman, é o futuro de uma nação. Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. O que é pior também, padre, e também é muito grave, o governo que nos antecedeu não se tinha qualquer compromisso, qualquer respeito com a família brasileira. É um governo que quis impor uma agenda de ideologia de gênero, ensinando crianças em sala de aula a se interessar por sexo precocemente. É um governo que todos sabem que quer a liberação das drogas. Ou seja, esse governo do PT, que nos deixou há pouco tempo, não parece que desconhece a dor de uma família que tem um filho no mundo das drogas. Esse governo do PT, ou melhor, desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles, e bem como botei um fim nos abusos da lei. Esgotado, candidato, muito obrigado. Candidato Bolsonaro e Kelman. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Eu peço ao candidato Lula que se dirija ao púlpito e aos senhores que voltem aos seus lugares, por favor. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. Obrigado. Candidato Lula, a partir de agora o senhor tem direito a 1 minuto para o sujeito de resposta.
que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não fui eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI. Não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente. Respeite quem está assistindo. Não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Seu tempo, candidato, muito obrigado. Durante a fala do candidato Lula, em defesa de seu direito de resposta, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta e foi concedido. Candidato, por favor, o senhor volte ao púlpito para o senhor falar durante 1 minuto em resposta ao candidato Lula. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina. Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Tempo esgotado, candidato. Eu vou pedir aos candidatos que, em respeito ao público, procurem manter um nível de tranquilidade adequado para um ambiente democrático, como nós pretendemos que seja este debate. O candidato Lula pediu direito de resposta durante a fala do candidato Bolsonaro, foi concedido. O candidato Lula pode voltar ao púlpito. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Bom, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, não foi concedido. Nós vamos dar sequência